Evangelho de Mateus, capítulo 23. Nós vamos pensar hoje sobre os inamáveis. A palavra é esquisita, mas eu não inventei não. Quando me veio a palavra, até perguntei para a Raquel, fui consultar minha assessora ali para essa coisa de linguagem, mas não é não. Versículo 37 do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Só isso agora. Feche seus olhos. Vamos orar? Vamos meditar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração como uma boa terra. Pedir ao Senhor que nos dê ouvidos para ouvir. Que a palavra chegue verdadeira no nosso coração, na nossa mente. Ore por você enquanto eu oro também. Pai de amor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse gostoso louvor que nós tivemos aqui agora e porque a gente está sendo ajudado e servido por irmãos queridos que cooperam com a gente. Obrigado pela disponibilidade, pelo amor, pelo carinho que faz os amados estarem juntos e nos reúne aqui. O Senhor é o nosso motivo, o Senhor tem nos congregado, o Senhor tem nos reunido ao redor do Senhor mesmo. E então nós oramos agora para que o Senhor nos dê um coração e ouvidos para a Tua palavra. Que o nosso coração seja como uma terra boa, onde a Tua palavra produza frutos. Que a nossa mente, os nossos ouvidos estejam de fato voltados para o Senhor e que seja levado cativo diante do Senhor todo pensamento, de maneira que não haja possibilidade de que Satanás, inimigo da nossa vida, como diz a parábola, venha roubar a palavra, venha tirar o que o Senhor tem para dar para a gente. Então nós consagramos ao Senhor nossa vida em nome de Jesus. Amém. O assunto é o amor. A palavra diz que Deus é amor. O amor ele não é um sentimento, né? O amor ele não é uma expressão poética. O amor ele não é a atração de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem. O amor não se resume a essas coisas. É bem verdade que o amor produz entre muitas coisas também elas. Mas não, o amor não se resume a essas coisas. A Bíblia ensina pra gente que o amor é uma pessoa. O amor possui personalidade. O amor se expressa como uma pessoa. O amor é Deus. E Deus é o amor. O amor não conseguiu ser compreendido no Éden, quando desejou ter uma família. Tudo que Deus quis desde a fundação do mundo não foi ter servos. Tudo que Deus quis desde a fundação do mundo não foi ter discípulos. Não foi ter pessoas que o engrandecessem. Ainda que isso pareça muito confuso e muito contraditório. Eu falo isso em relação à adoração, por exemplo. Deus não é uma pessoa que tem problema psicológico, que ele tem uma necessidade de que fiquem dizendo o quanto ele é bom o tempo todo. Não é uma necessidade de Deus isso. O amor, quando criou o homem, ele não criou o homem para se autoafirmar. Deus criou o homem porque ele queria uma família. O amor criou o homem porque ele queria ser com o homem uma família. Ele queria um relacionamento, ele queria filhos. O amor não foi compreendido no Éden. Satanás consegue convencer Eva de que estar debaixo da autoridade de Deus, sujeito a Deus, seria uma condição menor do que aquela que ela podia alcançar. A proposta era, você pode ser como Deus, quer dizer, você pode ser fonte de si mesma, você não precisa que ele seja a sua fonte. Você não precisa que ele seja a sua suficiência. Você pode ser como ele, você pode decidir ser dono do seu próprio nariz. E por causa disso, o homem deixa a intimidade com Deus. Mas o amor não desistiu. O amor ainda queria se relacionar com Deus, com o homem.
O amor ainda queria estabelecer uma família. Naquele dia que o homem saiu do Éden, o amor decidiu que ele mesmo deixaria a sua condição de divindade. E no seu status de filho, ele nasceria e seria corpóreo. Ele assumiria a condição de homem. O amor se rebaixaria da condição de criador para a condição de criatura. E nasceria entre os homens. E como homem, ele seria mais obediente do que todos os homens. E como obediente, ele iria morrer. Mas não uma morte como os homens, na maioria das vezes, morriam. Ele iria morrer a morte de cruz. Porque o amor queria se relacionar. Em algum momento, o amor expressado na figura humana, a que aprendemos chamar de Jesus, estava ensinando aos discípulos e falando do preço do Evangelho. Alguém se aproxima dele e diz: sai daqui, Pilatos vai te matar. Você vai morrer, eles estão querendo matar você. E nesse momento o amor se volta para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, você mata seus profetas. Você rejeita o amor. Você não aceita ser amada. Você não se permite experienciar o amor. Porque você, por causa da sua deturpação, por causa da sua destruição original, rejeita aquilo que pensa querer. Falava hoje de manhã lá no parque. Se você encontrar com qualquer pessoa na rua e perguntar a essa pessoa se ela quer ser amada, não há nenhuma pessoa em sã consciência, com alguma saúde mental, que diga: você não tem interesse em ser amado. Qualquer pessoa diz querer ser amada. Qualquer pessoa deseja experienciar o amor. E mais, qualquer pessoa deseja ter o amor de verdade. As pessoas sabem que vivem num mundo cada vez mais sem amor. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E existe quase que uma unanimidade em reconhecer que nós vivemos esses dias. Que o amor é frio. Que as pessoas não conseguem mais entender o amor. Que as pessoas não conseguem mais perceber o amor. Que elas não conseguem mais lidar com o amor. O problema é que o amor, na maioria das vezes, vem como veio para Israel, de maneira como nós não o entendemos. E o que é pior, não é que haja falta da presença do amor. O amor é abundante. O amor nunca deixou de ser derramado. O amor nunca deixou de estar presente. O amor nunca deixou de se manifestar. O problema é que nós passamos a deduzir o que é o amor aos nossos próprios olhos. Um filósofo antigo disse que o amor é como uma cidade para quem chegou à luz. Os homens receberam a luz e eles viviam em trevas, mas receberam a luz e gostavam da luz. E desfrutaram da luz. E acharam a luz muito boa. Mas depois de algum tempo, eles também descobriram que a luz podia ter cor. E começaram a pintar a luz com a sua própria cor. E uns gostavam de azul, outros de vermelho e outros de verde. E cada um começou a pintar a luz a sua própria cor, de acordo com o que mais gostaria. E pintavam a luz e de maneira que para uns a luz devia ser azul. Para outros devia ter outra cor. E se não tivesse a cor azul, por exemplo, não era a luz perfeita, não era o amor perfeito. Porque para ele, a luz tinha que ser azul. Passou o tempo, eles foram pintando e pintando e pintando novamente, a tal ponto que a luz foi cada vez deixando de ser a luz. E quando perceberam, estavam em trevas de novo. Porque tentaram fazer da luz a sua própria cor. Assim é o amor. O amor, ele nunca deixou de estar no meio da humanidade e na vida das pessoas, ou disponível para as pessoas. O problema é que nós começamos a ter nosso próprio ponto de vista sobre o amor. Sobre como ele deveria ser. Como é que ele deve se manifestar. Como é que ele deve ser na minha vida. E a partir disso, nós acabamos construindo o nosso próprio jeito de amor, de amar e de ser amado. E a gente passou a resistir à luz sem cor. A gente passou a resistir à essência verdadeira do amor. A gente passou a resistir um amor que é o que ele é e não o que a gente deseja que ele seja. A gente passou a não desfrutar mais do amor puro e do amor verdadeiro, tal qual na história a humanidade de hoje vive agora sem amor de novo, numa angústia desesperada.
Nós vivemos a sociedade dos inamáveis, de gente que não tem amor porque não se deixa amar, porque de um momento para o outro redescobriu o amor a seu próprio modo e não se deu conta de que quando fazia isso, se afastava do amor da sua própria essência, daquilo que ele é de verdade. Pensei sobre algumas pessoas e sobre algumas coisas que fizeram dessas pessoas inamáveis. Pessoas que não desfrutavam do amor, ainda que o amor estivesse ali, ainda que o amor estivesse disponível para elas. E eu queria que a gente pensasse sobre esses exemplos para tentar talvez encontrar algumas coisas em nós mesmos que nos torna inamáveis. Gente que não desfruta do amor, mesmo tendo ele disponível para a gente, mesmo tendo ele acessível para a gente, como era o caso de Jerusalém. O primeiro exemplo de inamável é o jovem rico. O jovem rico foi o menino que queria Deus. E ele queria herdar o reino dos céus. Ele não tinha uma intenção ruim. Ele tinha uma intenção boa. Melhor que isso, ele não era uma pessoa ruim. Ele tinha um currículo melhor do que o meu. Talvez melhor do que o seu. Ele não tinha práticas erradas. Ele foi até Jesus e com a melhor intenção, com a intenção boa. Você veja, ele tinha uma boa intenção. Ele se aproximou de Jesus e falou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Imagina um moço querendo herdar a vida eterna. Que coisa preciosa. E Jesus disse a ele: vai e cumpre a lei. E está tudo certo. Jesus achou que esse menino era raso, que queria poucas coisas. Disse a lei a ele. Ele respondeu a Jesus como alguém que queria mais. Ele disse: essas coisas eu faço desde a minha infância. Eu cumpro a lei. Eu quero algo mais. Jesus gostou da resposta do menino e achou que poderia dar algo mais a ele. Ele de fato cumpria a lei. Ele não estava mentindo. Por isso que eu digo que ele era melhor do que eu. E talvez melhor do que você. Ele cumpria a lei desde a sua infância. Ele era zeloso, mas ele queria algo mais. E porque queria algo mais, Deus decidiu dar algo mais a ele. O chamou e disse: então, se você quer mesmo o amor, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele não esperava essa proposta. Não era esse tipo de amor que ele queria. Ele queria um amor que tivesse conexão com as suas posses. Ele queria um amor que tivesse conexão com seus bens. Não que te tirasse dele seus bens. Não que o fizesse perder os bens. Não era esse tipo de amor que ele queria. Ele queria um amor, mas ele queria um amor que coubesse no seu entendimento. Que talvez desse mais bens a ele. Que talvez o ajudasse a lidar com seus bens. Não que de repente tirasse dele a posse dos seus bens. A Bíblia diz que aquele moço sai de cabeça baixa e triste e não segue a Jesus. Um moço bom, com boa intenção, mas inamável. Ele não pôde desfrutar do amor. O amor não conseguiu chegar até ele por causa dos seus bens, por causa das coisas que ele possuía. Talvez o que torne alguém inamável, em primeiro lugar, seja amar os seus bens, seja gostar de coisas da terra, seja lidar com essa vida como se ela fosse tudo, como se ela fosse a coisa mais importante, tendo a coisa mais preciosa e querendo que o amor venha na sua vida só para melhorar as coisas que você tem, não para tirar, jamais para tirar, porque o amor, afinal de contas, é do jeito como você percebe, como você pensa. Quem ama os seus bens não consegue ser amado, porque o critério primeiro para desfrutar do amor, como ele é e não como a gente deseja que ele seja, é justamente perder tudo que tem. Enquanto eu falo, talvez você fique pensando assim: não, mas eu tudo bem, achando que está tudo ok, eu não sou rico como aquele jovem. Mas se você tem alguma coisa, você tem coisas que talvez você considere suas, tal qual aquele moço tem coisas que você sabe que são caras para você, que são preciosas para você, que você quer que Deus venha para talvez agregar a essas coisas, não para tirá-las de você, não para que você as perca. E seja lá qual for o nível de coisa que você coloca nesse nível, isso imediatamente se torna um impedimento para que o amor se manifeste na sua história, na sua vida. Porque o preço de andar com o amor é renunciar a tudo quanto possui. Absolutamente tudo quanto possui. O amor disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O amor disse: aquele que não renunciar a tudo quanto possui, não é digno de ser meu discípulo. Não pode andar comigo, não se relaciona comigo.
É claro que Deus não ama pobres e despreza os ricos. Deus ama pobres e ricos. Eu não estou falando aqui que você deve simplesmente deixar de ter qualquer outra coisa e nós devemos nos tornar a comunidade de andarilhos, de pessoas que não têm casa, que não têm carros, que não possuem nada, que não têm nada. O que eu estou querendo dizer é que você deve ter e não possuir aquilo que tem. Você entende a diferença? No reino de Deus, você não deixa de ter as coisas, mas você deixa de possuí-las. Você deixa de entender que elas são suas e para a sua própria vida. Você começa a compreender que você é um grande celeiro de Deus, onde Ele armazena coisas para que o reino de Deus desfrute, para que a glória dele desfrute. Esses dias eu estava lá na casa de Sérgio Zani e eles me mostraram uma pequena obra que estão fazendo lá. Pequena nas minhas palavras, um negócio bonito pra caramba. Aí a gente estava lá na cozinha deles conversando sobre isso, sobre a glória de poder receber de Deus mimos e presentes de Deus. E eu me alegrei com eles. Eu achei tão gostoso ver Deus abençoando a vida deles, ver Deus coroando eles com coisas que pode até parecer humana, mas eu vejo que quando você devolve para Deus aquilo, a posse daquilo, de repente Deus percebe em você o celeiro que é dele e não seu. É esse o grande segredo de ter coisas. É deixar essas coisas sendo um celeiro de Deus e não seu. A parábola daquele homem que Jesus contou, que acumulava riquezas num celeiro, ele acumulou, juntou, e o celeiro não foi suficiente, ele destruiu, construiu outro maior, e juntou, e fez isso 2 vezes, e na 3ª vez ele conseguiu encher o celeiro de novo, alegre, ele se recostou sobre o celeiro e disse: agora descansa minha alma e desfruta. E você lembra da história, né? Do céu veio uma voz dizendo: louco, essa noite a sua alma será pedida. E tudo que você juntou, para quem será? Você pode ter coisas. Deus quer que você tenha coisas, mas Deus não quer que você as possua. Deus não quer que elas sejam para você. Deus quer que todas as coisas em você sejam revertidas para a glória dele. Porque para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A segunda pessoa que eu penso como inamável foi Judas. Esse conseguiu ir além do jovem rico. Ele andou com amor. Ele comia com amor. Ele dormia com amor. Ele escutava as palavras do amor. Ele via o amor se manifestando, o milagre do amor acontecendo. Mas anos a fio andaram juntos, sem nunca ter a sua meta mudada, os seus planos alterados. Você veja, Judas, quando veio se encontrar com Jesus, tinha planos. Ele era parte de um grupo chamado Iscariotes. Eles eram políticos e eles tinham um movimento de libertação de Israel. Eles queriam muito que eles ficassem livres de Roma. E Judas consegue andar com Jesus sem nunca perder o grande ideal de sua vida, de que Jerusalém ficasse livre de Roma. E ele não entendia que o governo, o reino de Deus, de Jesus, era outra coisa. Ele não compreendia isso. Agora, me permite dizer a você que sou eu que estou interpretando Judas. Eu não acredito, palavras minhas, tá, amados? Eu não acredito que Judas entrega Jesus porque não gostasse dele, ou porque queria que ele morresse mesmo, ou porque tudo que Judas queria era o dinheiro que deram a ele. Me perdoem, eu não consigo acreditar nisso. Se Judas quisesse matar Jesus, ele ficaria satisfeito quando conseguiu o seu intento. Se Judas quisesse as 30 moedas de prata, ele iria dizer: oba, agora eu vou para a churrascaria, vou fazer qualquer coisa que eu conseguir meu dinheiro. Mas quando ele descobriu que Jesus não se levantou, mas se entregou, não reagiu, ele jogou as moedas no chão e disse: eu matei um inocente. Ele não era quem eu pensava. Eu achei que na hora do aperto ele fosse se levantar, ele tinha tanto poder. Eu achei que na hora do aperto ele fosse finalmente nos libertar dos romanos. Ele tinha autoridade sobre anjos, sobre vento, sobre mar, sobre morte. Eu achei que ele fosse cumprir meu intento. Eu achei que ele fosse estabelecer o reino nessa hora. Aí ele joga as moedas fora e se mata. O amor não alcançou Judas. Mesmo tendo andado com amor, mesmo tendo convivido com amor, ele não se foi feito amor. Porque Judas era obstinado. Ele tinha uma meta maior do que o amor dentro de si. Você entende a pessoa que te ouve falar
e ela diz ok para você, mas dentro de si ela pensa outra coisa. A gente chama de rebelião branca. Ela não assume estar contrário ao que você ensina. Ela diz ok, mas dentro de si ela sabe o que quer. Assim era Judas, obstinado. Quem é obstinado não consegue ser alcançado pelo amor. Porque o amor não muda para você. Mas quando o amor te alcançar, ele muda você. Todas as tuas metas são alteradas se o amor entrar na sua vida. Os outros discípulos todos foram assim. O amor foi convivendo com eles e foi transformando eles. Foi mudando eles. As suas metas foram mudadas. Os seus propósitos foram alterados. Os seus ideais de vida foram completamente transformados. Mas Judas não. Judas era um obstinado. E ele era um inamável. Até que ponto o amor consegue mudar você? Até que ponto o amor muda seus propósitos? Muda seu jeito de andar? Muda seu jeito de relacionar com os irmãos? Muda seu jeito de lidar com dinheiro, por exemplo? Muda seu jeito de lidar com a fé? O amor muda a gente o tempo todo. Quem se relaciona com o amor sabe disso. A gente pensa que conhece a Deus, mas de repente ele bota uma outra meta pra gente. E a gente vai andando e a gente, agora eu alcancei. E ele diz, nem perto, filho, vem mais. Vem mais comigo. Porque andar com amor é andar em mudança o tempo todo. É ter coragem de não ficar preso a ideologias antigas, mas ser transformado, como diz o texto, de glória em glória, até ser dia perfeito. Nós não temos compromisso de sermos aquilo que fomos. Muito pelo contrário, a gente tem compromisso de ser novo a cada dia, transformado a cada dia, porque é isso que o amor faz com a gente. Transforma a gente. Em terceiro lugar, eu lembro de Ananias e Safira. Eles se relacionavam com o amor não no modelo dos discípulos, mas talvez se relacionassem com o amor no nosso modelo, parecido com a gente. Porque já não era aquela forma estrutural, agora a igreja começava a existir, e ela funcionava, e os apóstolos estavam ali, e talvez fosse aquele tempo, o tempo de maior excelência da igreja. Fosse o tempo em que eles transbordavam de amor. Eles transbordavam da graça de Deus e da glória de Deus. O pastor de Ananias e Safira é um homem tão íntimo de Deus que eles colocavam os enfermos deitados nas ruas com a expectativa de que a sua sombra pudesse curá-lo. Era só um homem, era só Pedro, mas ele era tão íntimo com Deus que era assim que acontecia. Eles desfrutavam da igreja nesses dias, nesse tempo. De repente houve um grande transbordar de Deus no meio dos irmãos e eles começaram a fazer grandes ofertas, grandes entregas de dinheiro aos pés dos apóstolos. Quem tinha 2 terrenos, 2 casas, vendia uma e entregava aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que Ananias e Safira disseram que se sentiram constrangidos a fazer o mesmo. Venderam um terreno e acharam que era dinheiro demais para ofertar. Disseram, então vamos mentir. Vamos dizer que tu custou menos. E a gente vai lá e entrega um valor menor, ninguém sabe por quanto a gente vendeu. Quando fizeram isso, Pedro, movido pelo Espírito Santo, percebeu que Ananias e Safira estavam distantes do amor. E a palavra de Pedro para eles foi, por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? Quando se fala de coração, a gente está falando de quê, gente? De amor. Por que Satanás, ao invés do amor, encheu o coração de vocês? Vocês não eram obrigados a dar. Se vocês não estivessem aqui apenas dando uma oferta, ninguém ia te perguntar nada. Mas por que vocês mentiram? Há quem pense que o problema de Ananias e Safira era dinheiro, mas não. O problema de Ananias e Safira era a construção de uma verdade pessoal e não a verdade de fora. Estava explicando um pouco sobre mentira hoje de manhã. Mentira não é a gravidade da mentira não é quando alguém pensa assim, vou contar uma mentira. Esse talvez seja o nível raso da mentira. Mas o mentiroso crônico, ele começa a viver tanto num ambiente de mentiras que ele passa a construir uma realidade paralela para si. Você já deve ter conhecido pessoas assim. Pessoas que falam de mentiras e todo mundo sabe que está mentindo, que ela está mentindo, mas ele já está tão fantasioso que ele é vítima de sua própria mentira. E isso é acreditar na sua própria verdade. Para ele aquilo é verdade e fala como verdade. Ele se convenceu daquela verdade. Não importa o que você diga, para ele a sua verdade é aquela.
É esse o problema de Ananias e Safira. Eles eram servos de sua própria verdade. Eles seguiam a sua própria verdade. Não importava o que a igreja estivesse vivendo. Não importava o que o Espírito Santo estivesse fazendo no meio daquela igreja. Eles tinham sua própria verdade. E eles acreditavam na sua própria verdade a tal ponto que foram no meio da igreja, diante da igreja, e contaram a sua própria verdade. O amor não pode alcançá-los. Há muita gente que faz confusão perguntando por que Ananias e Safira foram mortos no tempo da graça. Ananias e Safira é o reflexo do que acontece hoje todo dia na vida da gente. Deus entrega os homens aos seus próprios deleites por causa da sua rebelião. Ananias e Safira foram entregues à morte que já estava neles, porque o amor não estava mais. O que torna alguém inamável talvez seja acreditar na sua própria verdade. Gente que vive da sua própria verdade. Gente que não compreende a verdade no seio da igreja. Não compreende o que o Espírito faz na comunidade. A gente vive falando sobre isso aqui entre nós, Vereda. Que na verdade que a gente tem pra gente não importa. A verdade do monólogo pessoal não interessa. A verdade que a sua alma vive tentando te convencer não importa. A verdade é aquela que está na igreja. É por causa disso que a Bíblia fala o tempo inteiro que nós devemos sujeitar a nossa vida uns aos outros. O que é sujeitar a vida uns aos outros? É acreditar que a verdade está fora de mim e não em mim. E aí quando a igreja confronta a verdade de todos ou dos irmãos com a minha verdade, eu opto pela verdade da igreja, desprezando a verdade do meu coração. A igreja é feita de gente que se divorciou de si mesmo, divorciou-se da sua própria alma. É gente que se sujeita, gente que se entrega a Deus na figura de pessoas, na figura de gente. É gente que não acredita na verdade construída na sua mente ou que venha do mundo, mas acredita na verdade que o Espírito diz no meio da igreja. Para terminar, a última referência de inamável foi um sujeito crente também. Filipe foi para Samaria. Filipe era um diácono. E Deus começou a fazer uma coisa grande em Samaria, através de um diácono. E Deus usou Filipe de uma maneira tão preciosa que muita gente começou a se converter. Na verdade, pessoalmente, eu acredito que esse movimento começou lá atrás, quando Jesus alcançou a vida daquela mulher no poço de Jacó. Lembra daquele papo? A partir disso aconteceu um movimento e Filipe foi alguém que conseguiu dar seguimento àquela comunidade de fé. E eles cresceram tanto que no tempo dos apóstolos eles precisaram ir até lá para ver o que estava acontecendo, porque tinham muitos. Quando chegaram lá, encontraram um sujeito que havia sido batizado e era parte da igreja. Entenda isso, membro da igreja. Aconteceu um fenômeno místico, espiritual. Eles não haviam recebido o dom do Espírito Santo. Eles não falavam em línguas, eles não tinham manifestações espirituais. E os apóstolos entendiam o quanto isso era necessário. Então começaram a impor as mãos sobre os irmãos para que recebessem o dom do Espírito Santo. E começou a haver um grande movimento do Espírito Santo. Entre eles havia Simão, o mago. Simão era acostumado e era um homem respeitado naquela cidade, porque fazia magias. Ele tinha o poder de se levitar. Ele tinha algumas coisas muito assustadoras que ele fazia antes de se converter. E ele se converteu e passou a ser parte da igreja. Ele era alguém que gostava dessa coisa do poder. Se aproximou de Pedro e disse: quanto você quer para me dar acesso a esse poder? Pedro repreende Simão e diz: você não tem parte nesse ministério. Vá você e o seu dinheiro para longe de nós. Ele pede uma oração, o texto bíblico termina aí. Orem por mim, então, para que o Senhor me alcance. Mas a história apócrifa conta que Simão, o mago, ele foi para Roma. E lá em Roma ele construiu um outro evangelho. E ele foi o homem que inaugurou o movimento gnóstico. O movimento gnóstico.
que mistura fé com magia, por causa do poder que ele tinha. O Espírito não deu, ele deu um outro jeito de ter. Simão foi um homem a quem o amor também não alcançou. E eu queria terminar pensando nele, porque esse talvez seja um problema que muitos de nós têm, e a gente precisa aprender a vencer esse problema. A gente quer comprar o amor. A gente quer adquirir o amor através de alguma coisa que a gente dê em troca, como Simão fez. E a gente condena ele, mas a igreja evangélica talvez tenha ensinado a gente a fazer isso de um outro jeito. Você não procura os pastores para dar um dinheiro para receber o dom do Espírito Santo, mas você talvez diga isso para Deus quando faz jejum. Talvez seja isso que você diga para Deus quando entrega o teu dízimo. Talvez seja isso que você diz para Deus quando é um ofertante fiel. Talvez seja justamente isso que você está dizendo para Deus quando você lidera um grupo caseiro, uma célula, quando você faz coisas. Talvez você esteja dizendo para Deus, eu estou te fazendo alguma coisa para que você faça por mim alguma coisa. Eu mereço a bênção. Eu sou ofertante fiel. Eu mereço prosperar. Eu sou dizimista. Já havia um adesivo assim há um tempo atrás. Eu sou dizimista, estou autorizado a prosperar. Eu paguei. Eu cumpri a minha parte. Eu fiz o que eu devia ter feito. E essa é uma relação promíscua com Deus. Foi isso que Pedro rejeitou em Simão. Simão, você não tem parte nesse ministério, porque esse ministério não é feito de gente que compra as coisas de Deus. Esse ministério não é feito de gente que acha que merece alguma coisa. Esse ministério não é feito de gente que acha que o que eu faço me dá direito de receber. Esse ministério é feito de gente que recebe sem merecer. Esse ministério é feito de gente que faz porque recebeu e não faz para receber. Faz porque já é cônscio da dádiva do amor. E você não entende isso. Entender que o que Deus faz por você é fruto do que você fez por Ele, te coloca num nível muito pequeno diante de Deus. Te coloca num nível de gente que permuta com Deus, que negocia com Deus, que faz negócio com a fé. E não é esse o chamamento da Igreja de Cristo. O chamamento da Igreja de Cristo é feito de gente que dizima, que oferta por alegria e por dádiva, e cheio de júbilo. E é só assim que se deve ofertar ou dizimar, em nenhuma outra condição. É gente que é generoso e liberal por causa do reconhecimento da mão de Deus na sua vida. É gente que cuida de gente, que vai para a rua, como a gente faz às quintas-feiras, que se reúne e que dá seu talento puramente porque reconhece que não merecendo nada e não tendo direito a nada, Deus nos incluiu no seu amor quando nós éramos ainda pecadores miseráveis. É assim que a igreja é feita, e é disso que a igreja é feita. Daí, você entra num patamar de, em primeiro lugar, entender que você não vai fazer nada para ser amado, porque você não pode comprar esse amor. Em segundo lugar, você entra no nível de que nada do que você faça vai fazer você não ser amado, porque o amor foi dado a você. E como disse o texto lá de Apocalipse de Jesus, eu só estou à porta batendo. Se você abrir, é tudo que eu quero para entrar e cear com você e você comigo. E nós termos um relacionamento íntimo. E por causa desse relacionamento íntimo é que todas as coisas vão acontecer. Que o Senhor nos ensine a desfrutar do seu amor. Nos ensine a não sermos apegados aos bens, como o jovem rico. Nos ensine a não sermos obstinados como Judas. Que o amor nos ensine a não sermos escravos das nossas próprias verdades, como Ananias e Safira. Que o amor ensine a gente a não tentar comprá-lo, como Simão.
Ótimo, esqueci o texto que eu ia ler aqui. Você, poderoso para te salvar, se alguém quiser abrir, Sofonias 3,17. Ele ficará muito contente com você, diz o profeta. E ele a renovará no seu amor e encherá de júbilo por causa de você. Tudo que Deus quer é que Ele seja em nós. Esse é o espírito da igreja. O ambiente do amor, onde o amor trabalha, onde o amor transforma, onde o amor edifica. O amor é o instrumento aperfeiçoador de Deus. Não existe nenhuma outra maneira. Estava falando para os irmãos, a frase não é minha. A igreja no Brasil cresceu num tripé de 3 princípios, que fez as grandes comunidades crescerem: culpa, ganância e medo. A maioria das pregações estão cheias de culpa, impondo sobre as pessoas culpa pelos seus erros. A maioria das pregações estão cheias de ganância, chamando as pessoas a ter cada vez mais. A maioria das pregações estão cheias de medo, dizendo que se você não fizer, Deus vai te pegar. Se tirar culpa, ganância e medo, a maioria dos pastores talvez não consigam pregar. Mas o enxerto da mensagem do Evangelho é fundamentalmente o amor. Não o amor que eu entendo ou que você entenda, mas o amor como ele é. Que chega, transforma e que muda. E que nos alegra. Eu quero orar com você. Talvez enquanto eu esteja aqui falando, o Espírito Santo esteja dizendo que às vezes você fica inamável. Talvez o Espírito Santo esteja falando contigo, dizendo: filho, eu tento te amar, mas você não está deixando. Você não está me deixando te aperfeiçoar. Você precisa permitir meu amor. E eu queria te chamar a uma oração agora, para que o amor entre de novo na tua vida. E eu não estou dizendo que ele não esteja, mas talvez seja essa noite uma noite onde a gente começa de novo. Onde a gente diz: Senhor, eu queria zerar, quero começar de novo contigo. Eu quero desfrutar do teu amor. Eu não quero que o Senhor me dê o amor que eu penso, do jeito como eu idealizo. Eu quero receber o Senhor como o Senhor é, amor. Eu quero experimentar o amor como o amor é. Eu não quero transformar o amor a meu próprio modo, mas eu quero ser transformado pelo amor. Essa é a oração dessa noite. Esse é o apelo que eu quero te chamar a fazer essa noite, em oração, diante de Deus. Adriano vai cantar uma canção. Enquanto Adriano estiver cantando, fica assim como você está, em oração. Eu queria te permitir ter um tempo com o Senhor, assim, enquanto Adriano canta. Este lugar, tu és real. Vem pegar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos, meu clamor. Mas vale onde há no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer.
minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte,